Bora! Meu nome é Reca Ferreira e começa mais um episódio do Sustentabilidade Podcast. Esse podcast feito nesse evento Sustentabilidade Brasil, aqui do pavilhão de Carapina para o mundo através do YouTube e das redes sociais. E agora eu recebo aqui, olha só como a mesa está repleta de convidados. Eu tenho Renata Brega, da Vigilância Sanitária de Cariacica, está aqui. Doutora Sandra Lengruber, promotora de Justiça do Espírito Santo. E também João Francisco, do Ministério da Agricultura do Espírito Santo. Bem-vindos. Obrigada. Igualmente, uma honra para mim. Acabaram de fazer a palestra no auditório, foi legal? Sim, foi muito legal. É um tema muito rico, tem muito a se debater e discutir sobre a rastreabilidade, segurança alimentar e os impactos na sociedade. Foi feito um trabalho conjunto com o Ministério Público e vários órgãos, da agricultura, da defesa do consumidor, vigilância sanitária, não só de Cariacica, mas da Grande Vitória, Incapé. Então, são dados ricos que precisam ser divulgados para a sociedade. Muitas ações que têm esse objetivo da segurança alimentar. Doutora, e a plateia que estava ali, como é que foi a aceitação? É um tema que a plateia, em geral, se preocupa ou não se engaja tanto? Tá. A plateia foi super participativa, mas essa pergunta é muito interessante porque eu que faço a defesa do consumidor, eu costumo dizer que nesse tema eu não tenho uma fila de consumidores na minha porta, os temas mais demandados são outros. Mas eu digo que é tamanha a vulnerabilidade e desconhecimento do consumidor. Então, quando a gente trabalha pelo cumprimento da portaria da rastreabilidade, o que significa? Significa a gente saber todo o caminho que o alimento percorre. Por isso que a gente visa garantir uma segurança dos alimentos. É tão importante porque quando a gente obtém um laudo, então já entrando um pouquinho aqui no tema, um laudo que apresente um resultado insatisfatório para o uso do agrotóxico, o que a gente mais pretende é seguir esse caminho e fazer a orientação do produtor. Como o nosso estado é muito agrícola e muito agricultura familiar, a gente poder cumprir a portaria, saber esse caminho, quem é o comerciante, quem que é o distribuidor, quem é o intermediário e quem é o produtor, é muito bom porque a gente consegue fazer um trabalho de orientação e de prevenção. Então é sobre isso que a gente veio falar hoje, a importância dessa norma para garantir o alimento seguro e para atingir a população e assim nessa ligação com o tema do evento que é da sustentabilidade. Francisco, e como é que o Ministério da Agricultura do Espírito Santo atua nesse meio? Então, Raquel, a gente acabou de falar lá no painel, que são duas legislações que existem sobre o tema que são aplicadas aqui no estado, Uma delas é uma legislação estadual, feita aqui pelo governo, do próprio governo do estado, da Secretaria de Agricultura do estado com a Secretaria de Saúde, e tem uma legislação de âmbito nacional, que abarca todo o país, que é uma instrução conjunta do Ministério da Agricultura com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E é importante destacar que as portarias são muito parecidas em termos de conteúdo, em exigências, mas o objetivo é sempre fazer a rastreabilidade, como a doutora falou ali, ao longo de toda a cadeia produtiva e monitorar os resíduos de agrotóxicos, controlar e monitorar os resíduos de agrotóxicos, porque isso é o que causa um impacto negativo na saúde da população, na segurança alimentar, na segurança de alimentos. Agora uma pergunta para os três participantes aqui da mesa. Qual que é a importância de um evento como esse, aqui do Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo? Renata. Eu acho que a importância é a gente divulgar os resultados que a gente tem obtido aqui no estado. Muitas vezes eles não são exatamente o que a gente gostaria, mas para que exatamente o consumidor ele tenha essa conscientização, como a doutora Sandra falou, ele precisa conhecer o que está acontecendo, o alimento que está chegando à mesa dele, e o produtor, por outro lado, também é importante que ele busque essa regularização, que ele busque se adequar, e ter boas práticas agrícolas, para que a gente tenha uma sociedade, com sustentabilidade. Doutora Sandra? Tá. Para o estado do Espírito Santo, é fundamental, já trazendo aqui para o nosso estado, porque o nosso estado, como eu falei, é um estado agrícola e ele tem que estar cada vez mais capacitado, já que a nossa fala foi nessa linha da parte da agricultura.
Além disso, o que a gente costuma colocar? Quando a gente fala da sustentabilidade, ela tem vários conceitos que se intercomunicam. É a gente manter aqui numa palavra, numa definição muito simples, né? Manter a essência de uma determinada coisa, uma determinada situação, com o passar do tempo. Ela mantém a essência, né? A gente visa manter a essência ou melhorar. Então, por isso que a gente fala das futuras gerações. E quando a gente fala desse tema, a gente tenta tirar a ideologia acerca desse tema de agrotóxicos, mas a gente busca que o uso seja um uso de acordo com o que a norma prevê. Porque, voltando para a sustentabilidade, a utilização ela pode afetar a saúde do consumidor, a saúde da população, o meio ambiente, a saúde do trabalhador. Então a gente lida com um universo muito amplo. Então, além disso, além desse uso regular, que a gente tenha condições de igualdade, vamos falar assim, também entre a produção tradicional com o uso de agrotóxico e aquele que faz a produção orgânica. Então, isso é importante para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, porque conversa com vários outros assuntos, mudanças climáticas, forma de descarte, resíduo sólido, enfim. Então, fundamental esse tema. A organização está de parabéns por ter trazido esse tema aqui para o debate. Francisco, para você. Então, só complementando aí, a gente falou isso lá durante o painel também, que o tema rastreabilidade, ele se relaciona com a sustentabilidade até por meio de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS, dos 17 que a ONU estabeleceu para o Brasil. Um deles conversa diretamente com a rastreabilidade, que é a necessidade de praticar uma agricultura sustentável. Então, a partir do momento que a gente monitora, controla, sabe se os produtores estão produzindo com os agrotóxicos corretos ou não, com a quantidade adequada ou não, o Estado tem condição de interferir nisso, né? E aí a gente atingir esse objetivo, que é praticar uma agricultura sustentável, com o menor uso de insumos químicos, né? Estimular os usos de bioinsumos, e aí sim a gente ter alimentos ofertados mais seguros para a população. Muito obrigado aos três por participarem do podcast. Adorei. Pena que o tempo é curto. Muito obrigado, de verdade. Obrigada. Eu sou Raquel Ferreira, esse é mais um episódio do Sustentabilidade Brasil. Sim, podcast aqui do Pavilhão de Carapina. Até a próxima.